Desafiei a CEDEAO quando tentaram mobilizar um exército para combater Burkina Faso, o Mali e o Níger. Podemos dar um golpe. E eu digo, ajude-me a entender uma coisa. A França tem tido golpes contra estas nações durante séculos. Quando a França obriga estes países a depositarem as suas reservas bancárias, é um golpe de Estado. Quem é a doutora Arikana Chihombori? A doutora Arikana é médica e empreendedora originária do Zimbábue e agora estabelecida nos Estados Unidos, fundadora e CEO do Bell Family Medical Center no Tennessee. Atua há mais de 20 anos com especialização em cuidados de saúde primários e preventivos. Além da sua função médica, ela é uma figura ativa da diáspora africana dentro da União Africana. Ela liderou nomeadamente a iniciativa de saúde da diáspora africana no GIE desde 2012, mobilizando profissionais de saúde para fortalecer o sistema de saúde africano. O seu compromisso com a África também se estende a projetos econômicos, nomeadamente com a aquisição de Durban Manor na África do Sul, um edifício histórico, convertido em hotel e centro de conferências. Vencedor de vários prêmios, incluindo uma distinção de Nelson Mandela. A doutora Chihombori é reconhecida pela sua liderança e dedicação ao desenvolvimento do continente africano. A nível pessoal, a doutora Chihombori é casada e mãe de 5 filhos. A sua vida familiar e as suas raízes africanas constituem motores essenciais do seu compromisso com o progresso e a unidade do continente. Convidamos você a acompanhar seu discurso vibrante, que carrega uma mensagem de esperança e determinação, fonte de inspiração para qualquer africano em busca de rumo. Um golpe econômico. Presidente Tinubu, o que fez face a este golpe? Você está agora sentado na cadeira grande. Fale comigo. O que você pretende fazer? Embora a França garanta que todos os recursos naturais destes países lhe pertencem, é um golpe de Estado. O que você vai fazer sobre isso? Estes são golpes de Estado, mas de alguma forma não os vemos como tal, porque são os brancos que os fazem. Se um homem negro fizesse algo com outro homem negro, você sabe que eles chamariam isso de assédio. Temos um problema sério como africanos. Nem percebemos o quanto estamos doentes com esta doença. Não estamos doentes só em casa, não estamos doentes só na sala de espera do médico, não estamos doentes só na enfermaria geral do hospital, estamos nos cuidados intensivos. É profundo. Como médico, você vê que não posso ajudá-lo, a menos que você venha até mim com sua reclamação. Pelo menos reconheça que você está doente, mas na maioria das vezes nem percebemos que estamos doentes. Então, por onde começar? Esta estupidez que está acontecendo na África precisa parar. E não se pode esperar que aqueles que nos colocaram numa posição de servidão nos tirem disso. Isso não vai acontecer. Portanto, a questão é: quando é que o africano acordará? O africano é estúpido em África. O africano é estúpido na América. O africano é estúpido na América do Sul. A mulher africana é estúpida nas Caraíbas. Em todo lado onde vemos pessoas negras, fazemos algumas das coisas mais estúpidas. Você vai aos bairros. Na América, onde passo a maior parte do meu tempo, olhe para os mexicanos. Eles ficam juntos como supercola, quando se trata de questões relacionadas com a sua existência nos Estados Unidos como mexicanos. Os irlandeses, como os judeus. Os chineses. Os indianos.
Expressam a sua voz alta e clara, porque entendem a importância da união. Não precisam se amar, mas sabem que para questões relacionadas à sua existência devem permanecer unidos como se a Superglow e eles façam isso. Ils doivent rester unis comme de la superglue, et ils le font. Mas quando pedimos o voto dos negros, nos espalhamos como ratos. Não acreditamos uns nos outros. Quando eu estava em Dallas, um zimbabuense, perguntei a ela se havia muitos zimbabuanos onde moravam. Não falo com zimbabuenses. Sou a única pessoa negra no meu bairro. E ela estava muito orgulhosa disso. Eu estava conversando com outra amiga, desta vez no Zimbábue, e ela estava orgulhosa de seu filho não falar Shona. E de seu filho falar inglês como um britânico. E ela me disse isso com um certo orgulho, e essa mãe quer dizer que a criança também está perdida. Quando iremos acordar e perceber que a nossa incapacidade de avançar como povo se deve ao facto de termos sido derrotados onde mais importa? Estou tão feliz que você esteja aqui em uma instituição superior. Vou perguntar, o que vamos fazer em relação ao programa educacional? Porque é aí que tudo começa. Eles não querem que conheçamos a nossa história, não querem que saibamos de onde viemos. Porque se você é uma pessoa sem história, quem é você? De onde você é? Como africanos, estamos demasiado ocupados a fugir de quem somos. Não queremos abraçar a nossa africanidade. Por que não? Se você recusa e não aceita que é africano, então quem é você? Digo aos africanos que, quando tentam comportar-se como americanos, falar como americanos, devem perder o sotaque. Você nunca será capaz de falar inglês como um americano. Então você não vai querer falar sua própria língua. Então, quem é você? Você é como um navio sem âncora. O vento sopra para cá e vocês vão para cá. E há muitos de nós que estamos neste barco sem âncora. O que está a acontecer no Burkina Faso tem de ser apoiado. O que está a acontecer no Mali tem de ser apoiado. O que está a acontecer no Níger deve ser apoiado. Se você se preocupa com o nosso futuro, como vamos tirar a França de África? Como vamos tirar a Grã-Bretanha, a Alemanha e todos esses ex-colonizadores? Eles estão agora aqui na forma de uma multinacional que retira 70 mil milhões de África, usando paraísos fiscais para esconder os seus rendimentos. Sabemos que eles estão aqui. Agora são lobos em pele de cordeiro. O que será necessário? Se olharmos para o gesto que o Níger fez ao dizer simplesmente que a França já não podia comprar o nosso urânio por 0,80 euros o quilo, quando sabemos muito bem que o vendem a 200 euros o quilo. O Níger faturou cerca de $1.000 milhões com a venda do seu urânio por ano, enquanto a França faturou quase 300 mil milhões. Este simples gesto em que o Níger disse não, se queres o nosso urânio 200 euros por quilo, por favor, imediatamente. 300 bilhões, 1 bilhão. Não será preciso muito para mudar a África. Nós temos o que é preciso. Se há uma coisa em que temos muita sorte é que somos abençoados com tudo que o resto do mundo precisa. A verdade é que não precisamos do mundo. O mundo é que precisa da África. Mas será que realmente sabemos?
Acreditamos nisso e estamos prontos para nos levantarmos e proclamarmos quem somos e torná-lo conhecido. Mais j'ai assisté à certaines réunions. Mas estive em algumas reuniões. Vi ministros dizerem: América, você pode nos ajudar com isso? Europa, você pode nos ajudar? Implorando incessantemente por algo que temos. A exploração do continente africano deve acabar. A Conferência de Berlim deve ser desmantelada. Doit être démantelée. Et pour ceux qui E para aqueles que pensam que a sua preocupação é que a Conferência de Berlim seja um pedaço da história, adivinhem, é uma legislação meticulosamente concebida durante um período de 4 meses para garantir que a África e os seus filhos, se existirem para sempre, sejam derrotados e dominados. Ainda hoje, enquanto existir um país chamado Malawi, enquanto existir um país chamado Gabão, com um país de 1.500.000 habitantes, enquanto existir um país chamado Eswatinis, a Conferência de Berlim estará viva e está é onde somos derrotados internacionalmente pelo comércio. Oh, nous sommes tous égaux. Ah, somos todos iguais. Eswatini. Você é uma nação soberana Eswatini? Você é uma nação soberana do Togo? Você é uma nação soberana Malawi? E todos os países africanos por esta razão. Enquanto continuarmos a ser as pequenas economias que somos hoje, continuaremos a sofrer humilhações e derrotas. La seule A única maneira de a África sobreviver é unir-se. Uma África unida é essencial. mais cela prendra Mas será necessária mentes despertas, mentes que compreendam a importância da unidade, mentes libertadas do legado da colonização e do legado da escravatura. et de l'héritage de l'esclavage. Hoje, estamos todos doentes com esta doença. Aucun de Nenhum de nós está isento dela. E é um facto. Et c'est un fait. Je veux que chacun Quero que cada um de vocês tenha uma conversa séria com seu reflexo no espelho e se pergunte por que se sente assim. Por que você automaticamente tem medo daqueles que não são como você? ressemble pas. Por que você se sente derrotado? Por que você tem medo de falar e defender suas posições? En plus, Além disso, vocês são os pais da humanidade. Sem a mulher negra, sem o homem negro, o resto do mundo não existiria e isso é fato. pas. Et c'est un fait. Nós civilizamos o mundo. Eles vieram para a África e roubaram tudo que eles não tinham. N'est-ce pas? Sont revenus Voltaram com o que roubaram e nos fizeram acreditar que eles nos deram. Timbuktu, l'Égypte, o Egito, les Grecs. os gregos. Quando precisaram de treinamento, para onde foram? No Egito. Porque já estava aí, a gente já estava fazendo tudo isso, mas eles queriam que a história começasse aqui. Então não falamos sobre o que aconteceu antes. Nous sommes frères et sœurs. Somos irmãos e irmãs. Somos herdeiros de um continente incrível. A África do Sul é um país extraordinário. Temos pessoas como Nelson Mandela, Personnalités comme Nelson Mandela, Walter Sisulu, Walter Sisulu, notre propre président. o nosso próprio presidente. Pessoas que sofreram e sacrificaram tudo para que este país fosse livre. Pourquoi cherchons-nous à leur Por que procuramos desrespeitá-los e regredir? L'Afrique du Sud, A África do Sul deveria liderar pelo exemplo. A Nigéria deveria liderar pelo exemplo. O Quênia deveria liderar pelo exemplo. Temos países que deveriam liderar o caminho porque têm o que é preciso para levar a África onde precisa de estar. Mas permitam-me também acrescentar que os líderes não podem fazê-lo sozinhos. Independentemente das ideias que o presidente Zuma tinha. Se não estivermos preparados para implementar as suas ideias e pensarmos que ele pode fazê-lo sozinho, isto não funcionará. Discuti as questões do chamado golpe de Estado em Burkina Faso, no Níger e no Mali. Um africano me disse: "Mas, embaixador, por que temos que realizar golpes de Estado para mudar de governo? Por que não podemos simplesmente fazer como os chineses?" Eu respondi: "Deixa eu te fazer uma pergunta.
Durante a pandemia, os chineses construíram um hospital de 10 mil metros quadrados em uma semana. Estarão os africanos preparados para fazer isto? Os chineses estão prontos para trabalhar incansavelmente pelo que deve ser feito para o bem do país, para o bem da nação. Somos muito gananciosos, muito egoístas para isso. Eu disse, filho, até que você tenha a mente de um chinês, você nunca poderá ser como um chinês. Temos um sério exame de consciência a fazer. Temos algumas reflexões profundas a fazer. Não estamos pedindo que vocês se amem. Apenas entendam que existe uma certa camaradagem entre outras raças e que existe uma estratégia para nos dividir e subjugar. O medo foi instilado intencionalmente em nós para que sempre tivéssemos medo de nada. É apenas medo. Há outro livro que quero recomendar a todos vocês. Chama-se The Making of a Slave, A Criação de um Escravo. Nas cartas de Willie Lynch. Willie Lynch era um proprietário de escravos que tinha sua plantação na Jamaica. Ele foi convidado para ir à Virgínia por proprietários de escravos americanos que queriam saber como ele administrava seus escravos, e ele fez um bom trabalho. Pegamos um homem negro, amarramos uma perna em um cavalo que ia em uma direção e a outra perna em outro cavalo que ia na direção oposta. Então, no momento decisivo, os cavalos foram espancados e literalmente despedaçaram esse homem na frente de seus filhos, de sua família, de outros negros e de escravos. Lynch queria especialmente que mulheres grávidas testemunhassem essa cena. Por quê? Para que o medo seja transmitido até ao feto. Mais de 400 anos depois, quase sofremos uma mutação genética que nos faz acreditar que as coisas devem ser assim. Fomos programados para ter medo. Fomos programados para agir de forma quase estúpida. E tolerar coisas que nenhuma outra pessoa aceitaria. Mas nós aceitamos, então a questão é esta. Os nossos líderes conhecem bem os pilares do desenvolvimento, conhecem bem os inimigos do desenvolvimento de África e, no entanto, parecem incapazes de enfrentá-los. Na África Ocidental, o documento que os países africanos tiveram de assinar quando conquistaram a chamada independência chama-se Pacto para a Continuidade da Colonização. Por um lado, é-lhe concedida a independência, mas, por outro lado, é-lhe pedido que assine um documento concordando em continuar a ser colonizado. E se decidir não assinar este documento no meu bolso, tenho uma arma com seu nome. Foi assim que a Guiné e o Mali optaram por não assinar o documento. A história ensina-nos que a França interveio então nestes países, despejando cimento nas canalizações dos gostos, destruindo escolas, hospitais, estradas, e tudo que pudesse ser destruído, tudo que pudessem levar. Para a França, eles levaram. Segundo o presidente Mugabe, eles até pegaram no último lápis. Isto foi feito para que os países africanos entendessem que se recusassem a assinar este documento, era o destino que os esperava. Mais tarde, outros países tentaram dizer que o pacto para a continuidade da colonização não era viável. Era preciso abrir mão de 85% das suas reservas bancárias e depositá-las na França. Uma vez que esses fundos foram, eles não voltam. Todos os seus minerais descobertos e não descobertos pertencem à França, e as empresas francesas têm o direito de preferência. A sua língua de instrução deve ser o francês. O seu exército só pode ser equipado pela França e treinado pela França. Até a data atual, estes países africanos ainda são obrigados a depositar as suas reservas bancárias em França. Os números caíram, alguns para 50%, 55% ou mesmo 60%.
Mais à l'exception du Burkina Faso, Mas, com exceção do Burkina Faso, do Níger e do Mali, que disseram à França para fazer as malas e ir para casa, a maioria dos países africanos ainda estão sujeitos e vinculados ao Pacto para a Continuidade da Colonização. colonisation. Muitos outros acordos e tratados assinados sob coação por países africanos ainda estão em vigor hoje. O primeiro inimigo é a existência de pactos e tratados que sabemos que vão contra o desenvolvimento de À África. l'encontre du développement de l'Afrique. Nos dirigeants Os nossos dirigentes, por diversas razões e sabemos disso, aqueles que tentaram opor-se a eles foram assassinados ou exilados. Apesar disso, existem outros problemas que os nossos líderes também poderiam resolver. Sabemos que as ONG nada mais são do que lobos em pele de cordeiro. Ao entrar nos nossos países, o mesmo se aplica a algumas embaixadas. Algumas são respeitáveis, mas muitos países também estão lá para garantir que continuam a desestabilizar os nossos países. veillent à ce que les Eles asseguram que as eleições sejam constantemente interrompidas, a fim de continuarem a fazer avançar as suas respectivas agendas nos nossos países. Por que tememos quando somos derrotados? parce que nous avons été vaincus, là où cela compte le plus. Onde mais importa nas nossas mentes. Não importa o quanto tentemos mudar a nossa África, Afrique. até nos libertarmos do legado da colonização. Nada do que fizermos terá sucesso. Si nous ne nous libérons Se não nos libertarmos desta herança, continuaremos a ser usado como instrumento de nossa própria destruição. qui sommes-nous en tant Quem somos nós como africanos? que représentons-nous? O que representamos? Vive Viva a África! Viva a África! A luta continua. la lutte continue. Traduzido por GL, um grito para a liberdade. Inscreva-se em nosso canal para mais informações e fique ligado para não perder nenhuma informação.